Pastor prisioneiro. Meus irmãos, antes de começarmos, quero fazer aqui a apresentação de obras em que os irmãos poderão se aprofundar mais sobre esse assunto acerca de John Bunyan. Tá bem? Primeiramente, quero apresentar duas obras primárias dele. Tá? Duas obras para você entender o básico, o suprassumo, o muito básico de Bunyan, através da sua obra mais conhecida, não é? O Peregrino, tá bem? Esse livro, já foi dito aqui, esse livro por muitos anos, ele foi o livro, até pouco tempo, ele era o livro mais lido e mais vendido depois da Bíblia. Tá? Era esse livro aqui de John Bunyan, é uma poesia, é uma coisa linda, irmãos. Tá bem? A arte literária disso é algo impressionante. E como esse homem conseguiu apresentar a arte com profundidade teológica e, ao mesmo tempo, de uma forma tão cheia de devoção, tão cheia de uma espiritualidade próxima de Cristo. Tá bem? Então é impossível você ler o Peregrino e não se emocionar e não chorar com a história do cristão, do fiel, não é? Do Senhor firmeza, e não se identificar com muitos desses aspectos no decorrer da sua vida cristã, tá bem? Então, eu recomendo a todos os irmãos a lerem o Peregrino, todos. Mesmo quem não é crente, a ler o Peregrino, tá bem? Foi falado aqui, a Spurgeon leu o Peregrino 100 vezes. 100 vezes, tá bem? Então, pelo menos uma vez na sua vida, leia, tá? A outra obra que eu gostava de recomendar aos irmãos é a autobiografia de John Bunyan. Tá? Para os irmãos ouvirem ele contando da sua própria história. Graça abundante é o principal dos pecadores. Esse é o nome da autobiografia dele. As duas obras foram escritas, irmãos, numa cela fria da Inglaterra. Tá bem? Então, é emocionante também. Graça abundante ao principal dos pecadores de John Bunyan. Para quem quiser se aprofundar mais sobre a biografia dele, este aqui é a autobiografia. Mas a biografia, algumas recomendações. A primeira está nessa obra aqui do Errol Hughes. Quem foram os puritanos e o que eles ensinaram. Aqui ele apresenta a vida de John Bunyan também, e de outros puritanos, mas inclusive de John Bunyan, com detalhes que não estão lá naqueles livros que eu vos passei. A outra obra é a obra do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores. Aqui ele conta sobre a vida de alguns homens que nós falamos aqui, e especificamente trata sobre John Bunyan também no capítulo final, que é sobre John Bunyan e a união da igreja. Extraordinário, recomendo muito, e de fato é muito tocante a forma como ele apresenta estes servos de Deus, especialmente John Bunyan. A outra obra, meus irmãos, é a própria biografia, tá bem? Você provavelmente não vai ler tudo isso em um dia, né? Talvez um ano, será? Mas aqui ele traz a biografia de John Bunyan, que é pequenininha, tá bem? No meio desses outros aqui, e vale muito a pena. Paixão pela Pureza, acho que tem ali do lado para vender, se os irmãos quiserem encontrar, está noutra capa. E também do mesmo autor, ele apresenta John Bunyan como um pregador, como era a pregação de John Bunyan. Tá bem? Então ele apresenta muito aqui também um capítulo só sobre John Bunyan. Agora, se você tiver mesmo interessado e querer se aprofundar em John Bunyan, tá? Isso aqui é tudo que John Bunyan escreveu. São 3 volumes, cerca de 3.000 páginas, tá bem? Com todas as obras, todas as pregações, todas as artes literárias, novelas teológicas,
romances que John Bunyan escreveu. Aqui está O Peregrino, tá A Peregrina. Quem já leu O Peregrino sabe que ele, depois que deixa a cidade da destruição em direção à cidade celestial, a esposa e os filhos ficam para trás tentando convencê-lo a ficar na cidade da destruição, mas ele não quer ficar lá. E então ele corre, põe os dedos nos ouvidos e ele corre para longe dizendo vida, 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 descrevendo ali a conversão do cristão, fazendo alusão àquele texto bíblico que Jesus diz: aquele que não ama mais a mim do que pai e mãe não é digno de mim, não é? Então, e o que acontece com a mulher do fiel, do cristão? Aí vem o segundo livro, A Peregrina. Ela se converte, tá? E agora aparece a caminhada cristã dela, tá bem? É o outro, depois do Peregrino, tem A Peregrina. Então aqui tem esses dois, tem tudo aqui, irmãos, várias pregações, é muito maravilhoso mesmo. A vida deste servo de Deus. São 3 volumes, 3 calhamaços, tá bem? Então, para quem tiver interesse, tempo e gostar, recomendo. Meus irmãos, agora nós teremos agora uma apresentação sobre este servo de Deus. Coisas importantes aqui, tá bem, irmãos? Vamos falar. Vamos aqui. John Bunyan, esse foi o título, né, que achamos por bem colocar. John Bunyan, o pastor prisioneiro, tá? E nós veremos aqui algumas coisas nesse tema. John Bunyan e a caminhada cristã. Tá? O pastor prisioneiro, John Bunyan e a caminhada cristã. Irmãos, esse tempo aqui é um tempo em que os homens escreviam teologia não nas suas torres de marfim, de suas salas com ar-condicionado, isolado de tudo e de todos, pastores que cheiram a livros e não a ovelhas, que têm pouca empatia pelos dilemas diários que o seu rebanho passa. Nada disso. Estas obras aqui que eu apresentei para os irmãos foram feitas no meio da fornalha do sofrimento, no meio do fogo da aflição de um cristão. É teologia experienciada, tá bem? E é disso que nós precisamos, tá? E é nisso que nós aprendemos com Bunyan. Vamos ver aqui algumas coisas sobre ele, tá bem? Meus irmãos, John Bunyan, os primeiros anos de John Bunyan. Tá? Vamos ver aqui a vida de John Bunyan. Deixa eu abrir aqui meu esboço. O esboço é o mesmo que tem ali, então deixa assim. Os primeiros anos de John Bunyan, meus irmãos. Meus irmãos, os primeiros anos de John Bunyan foram anos muito conturbados. Os primeiros anos de John Bunyan inclui seu nascimento, as coisas que ele passou durante a sua infância, sua juventude, até nós chegarmos ali o período da sua conversão, que já foi tardia. Bem? John Bunyan, ele nasce num vilarejo, não é? Do condado de Bedford, em 1628, especificamente Bedfordshire. O ambiente lá é rural, tem aqui uma foto da casa. Essa casa aqui, ela não existe mais, tá bem? Ela foi demolida em 1968, tá? Mas essa aqui era a casa onde ele nasceu. Ele foi à escola até a idade dos seus 9 anos de idade. Depois ele saiu de lá por volta aí dos 10 anos e ele foi tirado da escola por seus pais quando ainda era menino. A sua mãe morre e ele fica somente com seu pai, que casa-se novamente. Não é um bom casamento do pai e ele passa a sofrer muito.
John Bunyan, ele era um homem muito simples, assim como seu pai, era uma família muito pobre. A profissão dele, ele era conhecido como latoeiro, tá bem? O latoeiro era alguém que trabalhava com latão, trabalhava consertando panelas. Essa era a profissão do John Bunyan, um homem rústico, tá? Simples. Contudo, os meses da sua adolescência e no início da sua juventude foram gastados em rebeldia, como ele mesmo admite na sua autobiografia, A Graça Abundante, é o principal dos pecadores. Ele, aos 16 anos, a sua mãe falece, tá? Depois, como eu disse para os irmãos, o seu pai ele contrai novas núpcias, ele fica revoltado com isso, tá? Ele então, deixa eu cá ver isto. Ele então, ele então entra para o exército, tá? E durante aquele período, irmãos, a Inglaterra estava numa guerra havia uma guerra civil, tá bem? A Inglaterra tinha um rei, rei Charles, e o rei Charles I, ele tinha um exército, que era o exército próprio do rei, e juntamente com o exército do rei havia o exército do parlamento, que pertencia ao reinado. Acontece que o parlamento começou a discordar das decisões do rei. E agora você tem um primeiro-ministro, digamos assim, não era bem nessa estrutura como temos hoje, mas você tem um parlamento que é discordante das decisões do rei e que deseja se insurgir contra a monarquia. A monarquia começa a dar resposta a esse parlamento. E surgem então dois exércitos, o exército real e o exército do parlamento. Chefiando o exército do parlamento, tem ali a figura de Oliver Cromwell, o grande estadista inglês, que daqui a pouco podemos falar mais um pouco sobre ele. Mas o fato é que John Bunyan ele esteve envolvido no meio desse tempo e ele é alistado no exército do parlamento no meio dessa guerra civil e sangrenta que teve. Tá bem? Essa era uma situação mesmo muito difícil para ele. Nós observamos isso, irmãos, quando lemos os seus livros, e tem lá um dos seus livros, chama-se The Holy War, a Guerra Santa. Tá? E nesse livro, a Guerra Santa, nós observamos muitos detalhes de uma linguagem mais bélica, uma linguagem de guerra. Dá para perceber que quem escreveu aquilo esteve envolvido numa guerra, de fato. Tá? Mas algumas coisas, nos primeiros anos de Bunyan, o ajudaram nesse caminho da conversão. Algumas coisas influenciaram a conversão de Bunyan. Que coisas foram estas? Que coisas foram estas? Bom, a esposa de Bunyan, a esposa de John Bunyan, meus irmãos, ela era uma mulher... John Bunyan foi casado 2 vezes, tá bem? Por quê? Alguns puritanos nós observávamos esses homens sendo casados 2, 3, 4 vezes. Por quê? Não era por causa de uma visão fraca de casamento, uma visão pró-divórcio, não era nada por isso. Era porque as mulheres morriam muito cedo. Geralmente elas morriam no parto, ou logo a seguir, na sua recuperação do parto, elas morriam. Era uma coisa muito difícil ter filhos naquela época, e eles tinham muito, porque confiavam, não é, na providência de Deus e que estariam cumprindo a vontade de Deus, tendo filhos, e a despeito disso tudo, continuavam tendo. Então, a primeira esposa dele faleceu, a segunda esposa era uma cristã, muito pobre também. Ela recebe uma herança de Bunyan, tá? Que na verdade são 4 filhos da esposa anterior. E ela cria os 4 filhos da falecida, vivendo junto com o pai das crianças, o John Bunyan. Tá? Ela tenta engravidar
a outra vez, mas devido aos sofrimentos e os problemas também da época, a criança morria sempre que ela tentava, tá bem? Então, ela sendo uma pessoa pobre, irmãos, da parte do seu pai, a única coisa que ela herdou foram 2 livros. Que um livro, deixa eu ver aqui se eu coloquei aqui. Okay, vamos ver aqui, ok. Ela herdou da parte do seu pai 2 livros e ela dá esses livros a John Bunyan, que até então era descrente, tá? Ela se casa com ele, cria os 4 filhos dele e entrega o dote que recebeu, não é? Que eram esses 2 livros, O Caminho para o Céu, e o outro é a prática da piedade. Ela recebe isso dos seus pais, que era um senhor que amava a Deus e muito piedoso, e depois que ele morre, dá para ela e ela entrega para o seu marido, para o seu esposo. Ela deseja vê-lo convertido. Tá bem? Essas coisas começam a influenciar John Bunyan para conhecer a Cristo. Tá? Ele, irmãos, ele é conhecido como homem, ele mesmo se identifica como um homem mesmo de linguagem suja, era um homem ímpio, tá? Ele mesmo se identifica assim. Tá? A sua conversão foi tão profunda, irmãos, foi tão intensa, que toda a gente ao redor dele soube quando John Bunyan se converteu, porque houve uma mudança muito clara, muito explícita, não dava para esconder, não é? Não é como hoje o crente 007 de Jesus, não é? Só Deus sabe, né? O James Bond da fé, ninguém sabe que ele é crente, não é? Conversão de John Bunyan foi uma coisa muito explícita, muito clara, toda a gente percebeu. Inclusive, Spurgeon, ele até relata aqui, sobre a conversão de Spurgeon. Ele diz assim: o homem salvo é um homem tão feliz como John Bunyan, quando ele se convertera, que queria até compartilhar sua alegria com os corvos do campo. Queria falar de Jesus para os passarinhos, né? Então, quando a gente conhece Jesus, a gente quer partilhar de Cristo com outros, não é? Com John Bunyan não foi diferente, tá? Essa literatura fez diferença na vida dele, porque ele começa a ganhar convicção de pecado, começa a se descobrir cada vez mais pecador, porque esses livros falavam muito do que a Bíblia ensina do homem como pecador. São de 2 puritanos, inclusive, da época, Arthur Dent e Louis Bailey. Mas também, além da influência da sua esposa, que sempre orava por ele, dava livros, chamava-o à fé, além dele ter lido aqueles 2 livros, isso foi aumentando a convicção de pecado dele. John Bunyan, ele também passou por eventos perigosos na sua vida, e ele entendia que o livramento destes momentos constituía numa providência de Deus para conceder a oportunidade para ele chegar a Cristo. Esse era o entendimento dele, tá? Os irmãos lembrem que ele estava numa guerra civil, no exército do parlamento, está aqui o Oliver Cromwell, John Bunyan, ele estava aqui no meio, tá? E a história nos conta, meus irmãos, de que determinado dia ele ia para frente de uma batalha, decidiu, um colega dele decidiu ir à frente de Bunyan, pediu a permissão, John Bunyan permitiu, e assim que ele tomou a frente da batalha, ele foi assassinado na mesma hora, já caiu a expirar. E John Bunyan pensou, olha, aquele dali poderia ter sido John Bunyan. Aquele dali poderia ter sido um Bunyan que entraria para a eternidade totalmente despreparado. Então, isso infundiu muito terror em Bunyan. Muito terror neste servo de Deus. Tá? Mas ainda ele não tinha se convertido. Mas essas coisas geram influências divinas sobre a alma dele. Um outro ponto importante também foi a influência de algumas mulheres, tá?
algumas mulheres e de um pastor chamado John Gifford. John Gifford, ele era pastor de uma igreja batista em Londres. E em determinado dia, algumas irmãs da igreja dele, desse pastor Gifford, essas irmãs estavam a conversar sobre a vida com Deus. Como é bom ser crente. Como é bom ter os pecados perdoados por Jesus. Como é bom ter certeza da salvação. Que alegria. Essas mulheres conversavam sobre isso. Que maravilha, não é, irmãos? Cada vez mais irmãs da igreja se reunissem para falar destas coisas. Que frutos maravilhosos teríamos, não é? Neste caso, o fruto foi a conversão de John Bunyan. Tá? Uma delas, a história nos apresenta que começou a ouvir John Bunyan a conversar com outras pessoas e John Bunyan mesmo se identificava assim, como um homem com um coração muito sujo. E a forma como ele se expressava era muito ímpia também. Então, determinado dia, essas mulheres conversavam e ela ouviu ele a falar qualquer coisa e disse para ele, olha, eu conheço muita gente, elas ficaram perplexas diante da impiedade de Bunyan. E disseram, olha, eu conheço, as mulheres diziam isso, nós conhecemos pessoas pecadoras, assim, ímpias mesmo, pessoas que odiadoras de Deus. E elas falam coisas inconvenientes. Elas falam mesmo asneiras. Tá? E tem uma boca que profere coisas inconvenientes. Tá? Eu conheço, uma delas dizia, pessoas que têm a boca suja, mas a sua é uma fossa, é um esgoto. É um esgoto. A céu aberto. Você precisa conhecer a Cristo. E elas começaram a partilhar de Cristo com Bunyan. Aqueles elementos anteriores começaram a se acumular mais a conversa dessas mulheres. Elas chamaram então Bunyan para poder assistir um culto na igreja de seu pastor John Gifford. E quando ele chegou lá, ele ouviu o evangelho pregado. E John Gifford pregou o evangelho, a convicção de pecado de Bunyan intensificou-se cada vez mais, tá? A ponto agora que o pastor Gifford estava acompanhando próximo John Bunyan, mesmo insistindo, semana após semana, mês após mês, para que ele conhecesse a Cristo. Tá? E nós observamos a figura do John Gifford na pessoa do evangelista. Quando alguém lê O Peregrino, vê lá que ele sai da cidade da destruição, no meio do caminho ele encontra-se com um homem, um personagem chamado evangelista. E o evangelista começa a dar instruções para que o cristão, esse é o nome do personagem, continue no seu caminho em direção à cidade celestial. E ele diz, olha, ali tem uma porta, estás a ver aquela porta? Né? E ele começa a dar indicações, olha, não vá por esse caminho que tem um pântano do desânimo. Aquele lugar ali tem o castelo, que tem um gigante ali chamado desespero. Não vá por esses lugares, vá por esse caminho em direção à porta estreita. Então, John Bunyan, quando ele registra esse personagem, ele está fazendo referência a John Gifford. Está lá na pessoa do evangelista. Tá bem? O evangelista apontando o caminho. Tá? John Bunyan se converte. John Bunyan se converte ao Senhor, se torna um crente de verdade. E então, irmãos, lembra do que Spurgeon dizia? Quando ele se converteu, ele queria partilhar do evangelho até com os corvos do meio da rua. Não é? John Bunyan, ele se converte, ele quer logo falar de Cristo para toda a gente. E é isso que ele faz. Ele começa a falar de Jesus, tá? Fala de Jesus. Acontece, meus irmãos, que ele agora se torna uma ovelha da igreja do pastor John Gifford e começa a trabalhar como evangelista em vários lugares, pregando o evangelho de rua em rua, pessoalmente, no meio do público. Tá? Em 1660, lembre que Oliver Cromwell, que foi o líder do parlamento, levantou uma guerra contra o rei, tá? Contra o rei Charles II, não Charles I, o rei Charles II.
Charles II, ele morre, foi acusado de traição, deveria servir ao país na qual ele foi colocado lá, e ele traiu o seu povo, ele foi enforcado. Quem assume é um cristão congregacional puritano chamado Oliver Cromwell, que era o líder do parlamento. E esses dias é conhecido na literatura, na história britânica, como um dos períodos da história da Inglaterra de maior liberdade religiosa. Tá? Não precisava de documento para alguém poder pregar o evangelho na rua. Antes era preciso. O rei proibia. Domingo tinha que estar lá na igreja da Inglaterra e o Charles II observava quem ia ou não, e depois a pessoa era visitada por um soldado em casa. Pagava-se multas, coimas, alguém podia ser preso. Não havia liberdade religiosa para que uma pessoa fosse de outra igreja, que não a igreja da Inglaterra, cujo rei, Charles II, era o chefe. Giovanni, ele não quer saber dessas coisas, ele começa a pregar o evangelho para toda a gente. E as pessoas se juntam ao redor da palavra para ouvir a pregação da cruz. Tá? Em 1658, o parlamento vence, Charles II morre, Oliver Cromwell assume, e é um período áureo na história da Inglaterra. Em 1658 ele morre. Quando ele morre, irmãos, o filho dele assume, tá? O filho de Oliver Cromwell assume, mas ele não tem aptidão para o governo como seu pai tinha, Oliver Cromwell. Então ele é deposto e aí acontece uma coisa chamada de período da restauração. Tá? Período da restauração. Tá? Deixa eu só fazer eu sempre confundo o Charles. O que morreu foi o Charles I, o filho dele, Charles II, é o que assume, tá bem? É exatamente isto. E ele assume dizendo que vai fazer um reino diferente do seu pai. Charles II tinha sido criado por presbiterianos, portanto, por protestantes. E ele disse, quando eu assumir, eu não vou perseguir protestantes como meu pai fez. Charles II assume e o que ele faz? Persegue protestantes. Tá? E quando ele assume, o reinado dele durou de 1660 a 1685, exatamente durante o período do ministério do John Bunyan. Tá? John Bunyan continua a pregar o evangelho, até que dizem, olha, você não pode mais pregar isso daí sem autorização da igreja da Inglaterra. Ele diz que essa incumbência era dada da parte de Deus e não do rei da Inglaterra e que continuaria pregando o evangelho. Então ele é preso por um período, depois ele é solto e ele faz o quê depois que é solto? Volta a pregar a palavra. Não é? Guardas entraram, tá? Prenderam Bunyan, levaram para a prisão. E o juiz, para poder deixar destacado e agradar ao rei de que ele deveria ser rigoroso, o juiz deu-lhe 12 anos de cadeia, 12 anos de prisão, porque ele estava pregando a Bíblia na rua. Tá bem? Irmãos, esses 12 anos foram anos muito penosos para ele. Muito penosos mesmo. Durante esse tempo, Giovanni, ele sofreu muito ali, tá? A sua esposa, a sua segunda esposa, né, agora ele como um cristão, ela tenta recorrer ao juiz para que o juiz possa liberar o marido. Quem julgava o caso de Bunyan eram 4 juízes, tá? 4 juízes. Uns mais ímpios do que mais ímpio do que o outro. Então tem um breve diálogo aqui sobre o dia em que ela foi apelar para estes juízes para libertar o seu esposo. E há restado esse diálogo.
Eram 4 juízes, tá? O nome da esposa dele era Elizabeth. Eram 4 juízes. Um juiz chamava-se Matthew Hale. O outro era Thomas Sweden. E o outro era Henry Chester. Na verdade, eram 3. Tá? O juiz Chester, eles conversando entre si, um juiz disse para o outro: meu senhor, disse o juiz Chester, Bunyan é um homem importuno. Não há outro como ele no país. O juiz Twisden, dirigindo-se a Elizabeth, que estava ali no tribunal, disse: bem, minha senhora, o seu marido deixará de pregar? Se ele o fizer, mandarei soltá-lo. Elizabeth disse: meu senhor, ele não ousaria parar de pregar enquanto puder falar. Juiz Twisden disse: vejam só porque devemos continuar falando sobre esse homem ainda. Ele deve ter permissão para fazer o que quiser? Este Bunyan é um destruidor da paz. Elizabeth, a esposa, disse: meu senhor, ele deseja viver pacificamente e seguir sua profissão para o sustento de sua família. Além disso, meu senhor, ó meu senhor, eu tenho 4 crianças pequenas que não podem sustentar a si mesmas. Uma delas é cega, porque uma das filhas de John Bunyan, uma criancinha, cerca de 5 anos por ali, ela era cega de nascença. E não temos com que viver, a não ser da profissão dele, mas que agora está preso, e agora somente da caridade de pessoas bondosas que nos ajudam. Juiz Hale disse: a senhora tem 4 filhos? Ainda és muito jovem para ter 4 filhos. Elizabeth responde: sou madrasta deles, casada com John Bunyan há menos de 2 anos. De fato, eu esperava uma criança quando meu marido foi preso pela primeira vez. Contudo, sendo jovem e desacostumada a tais coisas, em desalento devido à notícia, entrei em trabalho de parto devido ao sofrimento, o qual perdurou por 8 dias ainda, quando finalmente dei à luz, mas a criança morreu. Juiz Hale exclama: ah, pobre mulher! Juiz Twisden retruca: a senhora está fazendo da sua pobreza um pretexto. Eu penso que o seu marido tem melhor ganho pregando por todo o país do que seguindo a profissão de latoeiro. Juiz Hale: qual é a profissão dele? Alguém lá da plateia grita: ele é funileiro, meu senhor, conserta panelas. Elizabeth: sim. E por ele ser um homem pobre, funileiro, é por isso que ele é desprezado aqui na corte e não pode gozar de justiça verdadeira. Juiz Hale responde: digo-lhe, senhora, percebendo que tomaram o que seu marido disse como base para a condenação, que você deve então apelar ao rei, por si mesma, ou solicitar o perdão dele, ou conseguir uma declaração do caso como sendo injusto. Juiz Chester diz: meu senhor, ele, se for solto, pregará e fará o que quiser. Ele não respeita a lei do país. Elizabeth diz: meus senhores juízes, meu marido não prega outra coisa senão a palavra de Deus. Juiz Twisden: aquele homem prega a palavra de Deus? Ele vive causando problemas. Elizabeth diz: não, meu senhor, não é assim. Deus o tem usado e realizado muitas coisas boas por meio dele. A conversa caminhando para o fim, juiz Twisden, já praguejando, diz: não é isso, a doutrina dele é do diabo. Elizabeth finaliza: meu senhor, quando o justo juiz lhe aparecer, naquele dia ficará conhecido de que a doutrina de Bunyan não é do diabo, como o Senhor diz. Irmãos, foi um período de muito sofrimento para este servo de Deus, para John Bunyan, tá? Mas foi no meio desse tempo, meus irmãos, que ele exerceu o seu ministério. Foi durante aqueles dias que John Bunyan, ele pôde ser muito frutífero para Deus. Os irmãos viram essas obras todas aqui que eu mostrei para os irmãos, não é? 3 volumes densos, esses grandes calhamaços. Irmãos, isso foi escrito na prisão. Este homem,
ele na prisão, ele fez mais para Deus em 12 anos na prisão do que talvez a nossa vida inteira estando soltos um dia faremos. O ministério dele ali na prisão foi de evangelizar as pessoas que estavam presas ao lado, evangelizar o carcereiro. Ele, na prisão, ele não tinha nada ali, além do que uma Bíblia, um livro bem conhecido na época, chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe. É um livro que fala como os cristãos morreram no passado. Ainda tem disponível aí para você ler, um livro maravilhoso. E somente isso. Tinha uma Bíblia e o Livro dos Mártires, de John Foxe. A esposa, às vezes, ia visitá-lo, levava alguma prenda para ele, um travesseiro, né? E dentro do travesseiro ela metia lá algumas penas e papel, para que ele pudesse escrever. Uma época muito sofrida. Ele ganhou a simpatia do carcereiro, tá? Ele ganhou a simpatia do carcereiro. E tempos depois, o carcereiro começou a deixá-lo sair durante a noite. E passou um tempo em que ele constantemente estava a sair no meio da Inglaterra, geralmente era nas florestas e principalmente na época de inverno, para pregar à meia-noite às pessoas que estavam lá fora. A história nos conta que já era conhecida as pregações de Bunyan à meia-noite. Tá? Porque milhares de pessoas afluíam para as florestas com neve pesada para ouvir o pastor Bunyan pregar. Por que pastor Bunyan? Porque foi durante esse tempo, na prisão, que ele foi ordenado ao ministério. E preso, ele pastoreava pessoas de fora da prisão, por cartas. E às vezes era permitido ele sair por um breve tempo para poder visitar o membro e depois voltava para a cadeia. Irmãos, este homem, ele fez muitas coisas para o Senhor naquela situação. Tá? Ele, deixa eu passar aqui. Um outro ponto importante aqui também, de vermos, é que em uma dessas visitas, depois ele sai, antes de chegarmos aí, depois ele sai em 1672, de fato foi de 1660 a 1672, ele está confinado ali na cadeia, na prisão. Ele sai em 1672 por intervenção de um amigo, pastor, teólogo puritano, John Owen, lembra que falamos no início? Era amigo dele, intercede por ele junto ao rei, ajuda financeiramente Spurgeon, tá? Inclusive permitindo que as obras que ele escreveu na prisão fossem publicadas, dinheiro saiu do bolso do próprio John Owen. Tá? E ele procurou o rei para deixá-lo sair, já que ele tinha alguma influência na época, John Owen. E John Bunyan saiu em 1672 e continuou com seu ministério de pregação, seu ministério pastoral, até o ano de 1688, quando em uma de suas visitas pastorais, ele já está ali, já na terceira idade, não é? Ele apanha uma chuva, começa a vir febre, tosse, já nunca mais se desfaz daquela febre, e ele morre. Ele morre depois de ter apanhado essa chuva. Tá bem? Meus irmãos, ele foi enterrado, tá? Foi sepultado aqui. Aqui tem uma imagem do sepulcro, não é? Da lápide aqui atrás. Dele, ele foi enterrado no cemitério de não conformistas. Por que esse nome? Isso daqui fica no centro de Londres, em Bury Fields. Eu tive lá, essa foto foi eu que tirei lá. Não quis tirar aqui em frente, a túmulo que ia ficar muito macabro, não é? Então, eu tirei a minha cara aqui e tirei só do sepulcro. Mas é um cemitério só de não conformistas, puritanos que não se conformaram às regras ditadas pelo rei da Inglaterra, na igreja da Inglaterra. E eles foram todos
sepultados aqui, pelo menos uma maioria deles sepultados aqui. Então aqui está John Bunyan, ali atrás está John Owen, mais para trás Thomas Goodwin, enfim, Oliver Cromwell, a família de Oliver Cromwell está para cá. É um cemitério só de puritanos. Eu costumo dizer que quando Jesus vier a segunda vez, que houver a ressurreição dos crentes, dos santos, esse daqui vai ser o primeiro cemitério que as covas vão se abrir. Aqui está ele, não é? O autor do Progresso do Peregrino, que é o nome em inglês do livro, é assim, não é? E aqui ilustrado, ele carregando uma cruz, do outro lado é o peregrino carregando um fardo, tá bem? É uma imagem muito comum do livro O Peregrino. E aqui é uma escultura dele, não é? Em cima do púlpito, ou em cima do sepulcro, tá bem? Isso aqui é o túmulo, irmãos, que está mais destacado no meio do cemitério de Burn Fields, é esse daqui, tá bem? O que é que ele nos ensina? Já vimos aqui sobre a história deles. O que é que isso tudo nos ensina, irmãos? Muitas coisas, tá bem? Então, aprendemos muitas coisas daqui. Primeira delas, irmãos, é que primeira delas, aprendemos o que é ser um batista convicto com John Bunyan. Tá? John Bunyan, em nenhum momento, ele negou suas convicções para agradar o rei da Inglaterra. Tá bem? Ele acreditava que aquela era a visão bíblica que o Senhor determinou na sua palavra, de como a pregação à igreja deveria acontecer, e ele seguiu sem negociar suas convicções, ao ponto de ser preso. 12 anos por isso. Tá bem? Irmãos, o cristão do mundo ocidental das últimas décadas é muito autoindulgente. Nós nos justificamos muito, irmãos. Bunyan, ele não queria deixar de pregar e preferia passar 12 anos numa cadeia do que pecar contra o Senhor, deixando de pregar um dia. Muitas vezes nós abrimos muitas exceções no trabalho para não perder o emprego, como se Deus não fosse o Senhor sobre o nosso patrão. Queremos muitas vezes agradar os homens, negociando as nossas convicções cristãs, sem sofrer nenhum prejuízo. Irmãos, Jesus diz, se perseguiram a mim, perseguirão a vocês também. A razão porque a igreja hoje, muitos cristãos, não passam por perseguição, é porque nós abrimos muitas exceções. Claro, assim nunca vai ser perseguido. Bunyan nos ensina a não sermos assim. Uma outra característica também, irmãos, de Bunyan, era que ele era um forte defensor daquilo que nós chamamos de doutrinas da graça, assim como Spurgeon, assim como todo o lastro histórico de batistas antes dele, durante o seu tempo. Ele acreditava em todos aqueles 5 somentes que falamos no início. Ele acreditava em tudo aquilo, irmãos. E isso era o combustível para a sua pregação inflamada pelo Espírito Santo. Porque para ele pregar, ele precisava ter o que pregar. Como Martin Lloyd Jones dizia, a pregação é a teologia em chamas. É a teologia a arder em fogo. Mas se só existe fogo sem teologia, nós não esperamos que Deus possa usar alguém que é preguiçoso para estudar a fim de pregar para outros, não é? Como dizia um antigo pastor de saudosa memória, Deus só usou um asno, um jumento uma vez, não é? E nunca mais. Deus, ele usa homens incapazes, capacitando-os. Tá? Como dizia Spurgeon, Deus, alguns dizem, Deus não precisa dos meus estudos para usar a mim, para usar um homem, Deus não precisa dos estudos dele. E Spurgeon dizia, é verdade, mas Deus muito menos precisa da ignorância desse homem. Não é? John Bunyan,
mesmo que ele fosse muito simples, uma profissão muito simples, ele era pobre, irmãos, mas esse homem também era um homem de profunda leitura. Muita leitura mesmo. De alguma maneira, além do livro da Bíblia e de John Fox, ele ainda tinha acesso a outras obras. Ele lia a Bíblia muitas vezes, daqui a pouco vamos chegar nesse outro ponto. Mas por que ele era poderoso na pregação? Porque ele tinha com o que pregar. Como dizia Jonathan Edwards, nós precisamos das duas coisas: luz na mente e calor no coração. Não é necessário que tenhamos somente luz na mente se não tivermos paixão pela pregação que vamos. Se falarmos do inferno como quem está sentado sobre um iceberg com total indiferença, com frieza. Mas também não vale falar sobre coisas eternas, coisas verdadeiras, com muito vigor e muito fervor, com calor no coração, mas sem luz na mente. Nós precisamos das duas coisas: luz na mente e fogo no coração. Observamos essas duas coisas em John Bunyan. A outra característica que observamos em John Bunyan é a importância da conversão genuína em que esse homem apresentava, tanto na sua própria vida, quanto chamando outros à fé, pregando Cristo a quem ainda não o conhecia. E a gente observa isso, por exemplo, nas descrições que ele faz do peregrino. Tá? Os irmãos lembram, quem aqui já teve acesso ao livro, que enquanto o cristão ele começa a sentir o fardo nas costas, rapidamente nós descobrimos que aquele fardo ali é o fardo de pecado. E que ele geme debaixo desse fardo de pecado. E ele quer se livrar desse fardo de pecado. E muitas partes do livro é o cristão com esse fardo nas costas, pesado e insuportável. Depois ele se livra do fardo. Mas desde o início existe um fardo demonstrando o quê? De que a conversão é algo doloroso. É algo prazeroso que traz alegria? Sim, mas antes disso é algo que dói. É o peso do pecado. É gemer debaixo da convicção de sua própria iniquidade. É ter nojo de si mesmo, como dizia o profeta. Tá? E nós observamos isso na descrição que John Bunyan faz do cristão. Quando nós começamos a ler, nós descobrimos que mais à frente ele se encontra num alto monte e ele vê uma cruz lá. Aí é relatando a salvação do cristão, não é? E então o fardo solta de suas costas. E o cristão diz: o Senhor me deu descanso em meu pesar e vida em sua morte. O fardo saiu das suas costas e a descrição diz que foi rolando, rolando, até cair dentro de um sepulcro e nunca mais o ver. John Bunyan, descrevendo a sua conversão, ele dizia: busquei o Senhor orando e chorando, e do fundo da minha alma clamei: mostra-me, eu te rogo, que me amas com amor eterno. Logo que clamei, voltaram para mim as palavras como um eco: eu te amo com amor eterno. Deitei-me para dormir em paz, e ao acordar no dia seguinte, a mesma paz permanecia na minha alma. O Senhor me assegurou: amei-te enquanto vivias no pecado, amei-te antes, amo-te depois e amar-te-ei por todo sempre. É o Espírito Santo falando aos ouvidos da alma. Isso é a conversão do cristão. É aquilo que está aqui descendo para cá e mudando a vida toda. Observamos isso em John Bunyan. Um outro aspecto que observamos em John Bunyan, meus irmãos, é a teologia do sofrimento de Bunyan. John Bunyan, assim como todas as outras pessoas, mesmo descrentes, são pessoas que sofrem, não é?
Mas existe uma maneira em que a Bíblia ensina para o crente aprender a sofrer. E na escola do sofrimento, todos somos aprendizes, meus irmãos. John Bunyan, ele via a soberania de Deus, o poder de Deus no meio do sofrimento. O sofrimento do homem não escapava à soberania, ao decreto, ao plano, aos santos propósitos de um Deus que conhece todas as coisas e que tem tudo na sua mão. John Bunyan dizia: os crentes são como sinos. Quanto mais forte lhes baterem, melhor será o som. Quanto mais o crente sofre, não é? Mais Deus é magnificado. Por quê, irmãos? Porque o crente vai correr para a cruz. Crente bom e bem devoto é crente sofredor. É crente mais dependente da oração. Em todos os seus momentos, o crente que passa por sofrimento é um crente que ora mais. Porque os seus recursos já se esgotaram. Ele só tem o Senhor. Crentes sofredores são crentes que aprendem mais sobre Deus do que qualquer seminário com 10 anos de teologia sistemática, volumes densos, sendo dominados por essa pessoa, jamais poderia ensinar. Lembra de Jó? Jó conhecia sobre Deus. O começo do livro de Jó apresenta ele fazendo sacrifícios a Deus, por ele, pelos seus filhos. Jó conhecia questões da cerimônia, de sacrifícios, de adoração a Yahvé, a Deus. Ele conhecia essas coisas. E ele pertencia a Deus. Tanto que Deus, ao confrontar Satanás, Deus diz: olha, temerá de Jó a Deus? E Satanás responde: também tens dado tudo a ele? E então começa ali o período da provação de Jó. O fim do livro, como é que acaba, irmãos? O que é que Jó diz? Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Crente que passa pelo sofrimento e que passa bem pelo sofrimento é um crente que viu a Deus, sem os seus olhos terem visto fisicamente. Quanto mais bate no sino, melhor ecoa o som. Tá? John Bunyan ensina isso para nós. Mas também em John Bunyan nós observamos um elemento muito importante, que é a união da igreja. Em John Bunyan nós observamos, irmãos, ele sendo muito caridoso e tendo bons relacionamentos com irmãos de outras tradições. Lembre bem, ele foi ajudado por John Owen, que não era batista. Era um puritano, não batista, e que eles tinham boa convivência. Assim como outros também, Thomas Goodwin e outros. A ponto de Bunyan receber na sua igreja membros de outras igrejas, pessoas de outras igrejas para serem membros, e ele ser, até mesmo, ele às vezes é criticado por isso, dele ser muito suave com a membresia aberta de quem tinha sido batizado por aspersão, ou mesmo batizado na infância, e que ele desejava e que ele permitia que se tornasse membro da igreja. Esse é um ponto de crítica, não é? Que algumas pessoas fazem em servo de Deus. Mas por que Bunyan fazia isso? Irmãos, esse homem, ele estava sempre a um pé da eternidade. Ele não queria entrar em disputas demasiadas. Lloyd Jones disse que Bunyan, ele tinha um foco tão específico e tão concentrado em questões primárias do evangelho, que questões debatidas e de especulação e coisas secundárias e terciárias, ele tratava de resolver isso depois. Inclusive, John Owen conta-se a história de que, determinado dia, Bunyan estava a pregar e o rei estava a passar por ali, e ele descobriu que John Owen, lembrem, John Owen, grande erudito, Calvino na Inglaterra, tá? Uma das maiores mentes dos seus dias,
John Doe, irmãos, ele não é somente escreveu coisas tão profundas, mas coisas que é difícil para a gente ler. Claro, depois que a gente lê e entende, a gente é abençoado. Mas a língua do homem era... o latim era a sua primeira língua. Ele era mais fluente em latim do que em inglês. E quando nós lemos uma obra dele, nós descobrimos alguns termos estranhos. Por quê? Porque ele está escrevendo em inglês pensando em latim. E esse homem com tamanha erudição, ele sempre acompanhava Bunyan nas pregações. E um dia o rei perguntou: Owen, por que você visita esse latoeiro e vai assistir às pregações de um homem tão rústico, tão rude? E ele dizia: ó rei, quem dera se o Senhor me concedesse a graça de um dia pregar como este homem. Eu daria todo o meu conhecimento e toda a minha influência para pregar como Bunyan, como este latoeiro. Bunyan sabia valorizar as prioridades, a união da igreja, sem negociar os valores da fé cristã. E por último, meus irmãos, ainda tem aqui mais outro ponto. Nós observamos também o amor que John Bunyan tinha pela Bíblia na vida cristã. Spurgeon, relatando sobre Bunyan, irmãos, quem lê Spurgeon vai descobrir com muita frequência ele falando sobre John Bunyan, tá bem? Quem lê um sermão de John Bunyan pensa que está lendo um sermão de Spurgeon. Por quê? Porque John Bunyan foi a pessoa que mais influenciou Spurgeon na pregação. Spurgeon é mais conhecido em termos de alcançar mais pessoas em pregação. Mas Spurgeon aprendeu a pregar com John Bunyan. Spurgeon diz o seguinte: ele, John Bunyan, havia estudado a nossa Bíblia, King James, até que todo o seu ser ficasse saturado com a Escritura. E apesar dos seus escritos serem charmosamente cheios de poesia, ele nos deu seu O Peregrino, o mais doce de todas as suas prosas poéticas, de tal forma a nos fazer sentir continuamente: ora, este homem é uma Bíblia viva. E Spurgeon dizia: fúrio em qualquer parte, e você verá que seu sangue é biblino. A própria essência da Bíblia flui dele. Ele não consegue falar sem citar um texto, pois sua alma está cheia da palavra de Deus. E realmente, irmãos, quando nós lemos o sermão de Bunyan, os textos bíblicos em que ele fala se confundem com as palavras dele. A gente não sabe se ele está falando algo da sua preleção ou se ele está citando um texto bíblico e ele já bota 3 numa frase só. Nós observamos isso com muita frequência. Era um homem que lia muito a Bíblia, irmãos. Muito. Era o livro dele ali na prisão, durante 12 anos. Muito mesmo. E lembrem bem, irmãos, a Bíblia está presente em todo o drama do livro O Peregrino. Como é que o evangelista chega para ele e diz assim: como é que você descobriu que está com esse fardo? Aí ele diz: enquanto eu lia este livro. Aí ele aponta para a Bíblia. É pela Bíblia que Bunyan descobriu que era pecador. É pela Bíblia que Bunyan continuava o seu caminho em direção à cidade celestial. É pela Bíblia que ele se esquivava dos perigos na vida cristã. Nós observamos o amor que esse homem tinha pela Bíblia e por isso ele pregava fervorosamente e fielmente. Tá? Tem um determinado momento no livro Peregrino em que ele está em direção à cidade celestial, que o evangelista já tinha dito onde é que era. E ele está a caminhar, ele tem alguns percalços no caminho, ele passa pela Feira das Vaidades, o amigo dele, fiel, morre ali. E então, mas ele continua, e ele chega na porta estreita. E na porta estreita aparece lá um outro personagem chamado intérprete. Ali é a casa do intérprete. Tá? E quem é o intérprete
Tá? O intérprete no drama, no livro Peregrino, é aquela pessoa que é o pregador da palavra, porque o pregador ele interpreta a Bíblia para o rebanho, não é? Então o intérprete é o pregador, é o pastor, é aquela pessoa que prega a Bíblia para o povo. E tal era a visão excelente, nobre, que Bunyan tinha sobre o ministério da pregação da palavra, que observem bem a forma como ele descreve um pregador. Observem bem, irmãos. Olha só como ele diz, como era o intérprete. Está aqui o intérprete, está aqui o cristão. Era assim. Tinha os olhos erguidos ao céu, o melhor dos livros em sua mão, a lei da verdade estava escrita em seus lábios, e suas costas voltadas para o mundo. Estava de pé como quem suplica aos homens, e havia uma coroa de ouro sobre sua cabeça. Aqui é a apresentação de um pastor. Olha a forma tão nobre, tão bonita que ele descreve, não é? Então, essa é a visão que ele tinha sobre pregação. E por último, nós descobrimos a importância da oração de Giovanni. Giovanni era um homem que orava muito, irmãos. Esse nosso irmão na fé. Tá? Inclusive, ele dizia, essa é a definição que ele dá de oração. A oração é o derramar de modo sincero, consciente e afetuoso do coração ou a alma para Deus por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu ou que estão em conformidade com a sua palavra para o bem da igreja, com fiel submissão à sua vontade. Giovanni costumava dizer que é melhor numa oração você ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. A alma que geme angustiada diante de Deus em oração é mais preferível do que a alma de um eloquente que fala muito bem as coisas e que é frio durante a oração. Giovanni, em determinado momento, e eu finalizo com essa parte, o próximo slide, ele ensinava a sua congregação como os pais, os homens da igreja, deviam ensinar as crianças a orar. E o que ele diz? E eu vou terminar com isso. Muito interessante. Ele diz assim: minha opinião é que os homens seguem um método muito errado para ensinar seus filhos a orar, ensinando-lhes precocemente a recitar frases, como é comum em muitas pobres criaturas. Geralmente a gente faz isso, não é? Olha, aprendi essa frase aqui, aí fica uma fórmula para a criança sempre dizer a mesma coisa, não é? Aí ele diz como é o certo agora. Parece-me muito melhor dizer-lhe que, por natureza, são criaturas malditas. Olha como é que ele chama as criancinhas, bochechinhas, rosas, não é? Ele diz que elas, por natureza, são criaturas malditas. Nasceram com o pecado de Adão, está lá dentro delas. Que estão debaixo da ira de Deus por causa do pecado original e do seu próprio. Explicar-lhes também qual é a natureza da ira de Deus e a duração da miséria. Se isto se faz consciente, saberão orar muito mais cedo. E é verdade, irmãos. É verdade. Eu lembro de uma vez que eu explicava para um membro da minha igreja, explicava para a igreja sobre o inferno, não é? E um dia a mãe ligou para mim de madrugada, chorando, desesperada, que ia levar o filho para o psicólogo, porque o filho agora acordava sempre à madrugada, com medo do inferno, e acordava chorando. E eu perguntei, irmão, o que a senhora fazia? Não, o pastor dizia para ele a mesma coisa. Não liga para as coisas que o pastor diz não, porque ele é exagerado demais. E eu falava, a irmã desfez toda a pregação e o temor do Senhor que já estava começando a brotar no coração do seu filho. Crianças que começam a perceber a sua alma cedo, elas começam a orar cedo. Bunyan está a dizer isto.
Se isto se faz consciente, saberão orar muito mais cedo. A maneira de aprender a orar é através da convicção de pecado. O método que também serve para ensinar nossos amados filhinhos. Fazê-lo de outra maneira, ou seja, esforçar-se para ensinar às crianças fórmulas de oração, antes que saibam qualquer outra coisa, é a melhor maneira de torná-los hipócritas malditos. E para inchar-lhes de orgulho, ensinem, pois, os vossos filhos a conhecer o infeliz estado e condição em que se encontram, falando-lhes do fogo do inferno e de seus pecados, da perdição e da salvação, da maneira de escapar de uma e gozar da outra, se é que vocês as conhecem. E isso fará com que as lágrimas brotem de seus olhos e que sinceros lamentos saltem de seus corações. Então poderão dizer-lhes a quem devem orar e em que nome. Poderão também falar-lhes sobre as promessas de Deus e de sua eterna graça estendida aos pecadores, segundo a palavra. Ah, pobres filhos queridos, que o Senhor abra seus olhos e faça deles cristãos santos. Isso está no livro Ensinando os Filhinhos a Orar. Estamos mesmo muito distantes deste ideal, não é, irmãos? Que Deus nos conceda a graça e nos ensine com este servo de Deus. Fazíamos já um encerramento.